Olá, alunos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo tranquilo, tudo em paz? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando dos seus familiares, cuidando das pessoas que fazem parte da vida de vocês. Eu sou o professor Denilson, é um prazer, uma honra, uma alegria, uma satisfação ter vocês nesse momento de aula, ok? E peço a vocês, faço o convite. Se você, meu querido, minha querida, já tem condições para vir para a aula presencial, certo? Venha porque você de fato será bem recebido e será uma alegria para toda a escola. Então, você sabe que na aula presencial é muito melhor, né? Mais, é mais motivador, é melhor em todos os sentidos, tá? Porque a gente tem contato com os professores, com a coordenação, com os colegas, a gente interage muito mais. Então, tá aí o convite, se você já está em condições de saúde, você, seus familiares, então venha que a gente está sentindo a sua falta na escola, certo, pessoal? E peço a vocês nessa videoaula, assista a videoaula até o final, certo? Acompanhe a explicação com atenção, leiam o material, leiam o conteúdo da aula e peço sobretudo de vocês, façam as atividades que eu estou pedindo e mandem fotos, tá, pessoal? Isso é uma forma de eu acompanhar os alunos que estão fazendo as atividades. Então, foco nos estudos, foco na aula. Você sabe que tem Enem, tem PSC, tem várias provas aí que você vai fazer e precisa estar preparado para fazer bem e ter sucesso nas provas, certo? E para ter sucesso na escola, nas provas, na sua vida educacional, precisa estudar. Você sabe que a gente adquire o conhecimento com empenho, com estudo, com leitura, com pesquisa, acompanhando as aulas, assistindo as aulas até o final, fazendo os seus apontamentos, suas anotações, interagindo com o professor. Dessa forma, eu tenho certeza que você vai aprender bastante e estar preparado para fazer as provas que virão, certo, alunos? Então, conta comigo, porque eu conto com você, com o seu empenho, com a sua coragem, com a sua dedicação. E Deus abençoe você, te cubra de bênçãos, de graças, você, seus familiares, as pessoas que fazem parte da sua vida. Que Deus derrame graças e bênçãos sobre você, que você possa crescer, estar bem, sempre com a graça de Deus, com as bênçãos de Deus. Não esqueça, eu sempre digo, né? Não esqueça da dimensão da espiritualidade, Deus na sua vida. Então, faça suas orações, tenha fé em Deus, tenha esperança. Dessa forma, você tem certeza que você vai caminhar e caminhar muito bem e ter sucesso na sua vida, sobretudo na sua vida profissional, na sua vida familiar. Então, confie em você mesmo, confie no seu potencial. Você é uma pessoa com muitas capacidades, mas confie também primeiramente em Deus, porque Ele é a nossa força maior, Ele está sempre presente na nossa vida. Então vamos à aula de hoje, acompanhe aí com atenção essa aula, tá bom? Assunto: Fordismo e o advento da publicidade, página 9 a 13. Acompanhe aí, alunos. Então, como vocês sabem, né? A gente sempre faz a revisão da aula anterior. Então, acompanhe aí essa pequena revisão para não esquecer algumas ideias importantes da última aula, certo? Então, vamos lá. Acompanhe comigo. Da ética da poupança ao consumo como prática social. Então, esse foi nosso assunto abordado na aula anterior. E o texto diz o seguinte: a produção de mercadorias em fábricas começou com a Revolução Industrial na Grã-Bretanha, consolidando-se em definitivo entre a segunda metade do século XVIII e o início do século XIX. Primordialmente, a mercadoria mais importante era o tecido de algodão que a Inglaterra produzia e exportava, em especial para as colônias.
Contudo, os antecedentes de uma sociedade de consumo eram mais visíveis na França do século XIX. Então, como você bem sabe, né, a questão do consumo começou sobretudo com a Revolução Industrial, que consiste na produção e consumo de produtos portanto, a população era cada vez mais instigada a consumir, certo? Então, um dado importante aí para vocês não esquecerem. As grandes lojas também eram lugares de encontro entre as pessoas mais ricas, isto é, constituíam o espaço de sociabilidade da burguesia. Eles apresentavam maior diversificação de produtos, eram instalados em grandes edifícios luxuosos com estruturas de ferro e vidro e tinham muitos funcionários. Então, você pode entender essa realidade nesse contexto aí como se fosse os shoppings de hoje, as grandes lojas, tá? Então, algo bem parecido. Essas mudanças alteraram bruscamente a maneira de as pessoas experimentarem a vida nas grandes cidades, não apenas em Paris, mas também em Londres, Nova York e Berlim. Então, como vocês sabem, aí entenda que como se fosse o início realmente de um novo contexto social, de uma nova relação social e um novo modo de vida, sobretudo com o advento do capitalismo, a revolução industrial em evidência e crescendo cada vez mais. Tá? Só para vocês entenderem esse detalhe aí importante. Trata-se do primeiro momento histórico que as pessoas tiveram seus cotidianos transformados pelas tecnologias, pelo mercado pelo mercado dos meios de comunicação de massa e, sobretudo, por ter à sua disposição espaços sociais para praticar o consumo. Então, são fatos históricos, né, que a gente está verificando e que a gente percebe que só consolida o sistema capitalista e o modo de consumo, o modo de vida das pessoas sendo transformado e as pessoas entrando num novo modo de vida, a gente pode entender dessa forma, certo? A essa experiência chamamos de modernidade. Se já é possível perceber os primeiros passos da sociedade de consumo no século XIX. Para entender como o consumo se tornou o que é na atualidade, é necessário voltar a atenção ao início do século XX. Então tá aí uma imagem, né, que está no livro de vocês, que expressa uma loja, um departamento, edifício, como se fosse os shoppings de hoje em dia, tá? No fim do século XIX apareceram lojas de departamentos que ainda existem em Paris e foram precursores dos primeiros shoppings centers, a imagem atual da galeria tá em Paris. Então, só para vocês relembrarem algumas ideias importantes da última aula. Certo, alunos? Vamos agora continuar com novo conteúdo, mas de certa forma continuação, né, dessa unidade. Acompanhe aí o Fordismo e o advento da publicidade, página 9 a 13, certo? Então, quando se fala de advento, é a chegada da publicidade, elementos que vêm agregado ao novo estilo de vida, ao novo modo de ser do homem moderno, certo? Acompanhe aí se você está com seu material, com o seu livro, por favor, destaque esses textos aí, porque é importante, certo, alunos? O texto diz o seguinte: os avanços tecnológicos e uma nova forma de organizar o trabalho permitiram maior produtividade às indústrias. Então, de fato, como a gente sabe, né, a questão da tecnologia, as máquinas, tudo já modernizado, permite, de fato, a produtividade, permite o empresário, vamos pensar assim, a produzir muito mais, tá? Isso
Entenda que isso foi logo no início foi logo no século XIX, onde tudo estava começando, a modernidade estava se firmando em evidência, e o modo de vida, o modo de consumo, até as relações das pessoas, entenda que está sendo transformada nesse momento, certo? No início do século XIX, o industrial Henry Ford incorporou e aperfeiçoou as ideias de Taylor, criando a linha de montagem. Um detalhe muito importante, viu? Se você está aí com seu material, grave essa parte aí. Em sua fábrica de automóveis, Ford inaugurou assim uma fase de produção em massa que ficou conhecida por Fordismo, tá? Então aí um detalhe importante para você, como se diz, inaugurou de fato aquilo que vem ser depois, alguns estudiosos vão dizer, vão falar da indústria cultural, tá? Então, tudo começou com Ford, primeiramente criando a linha de montagem, e isso possibilitou a produção em larga escala, em grandes quantidades de produto, e e possibilitando também o consumo mais e mais das pessoas. Isso ficou conhecido como Fordismo. O Fordismo surgiu com o objetivo de sistematizar a produção em massa. Então, um detalhe importante aí, tá? O objetivo do Fordismo: sistematizar a produção em massa. Isso significa o quê? O que interessa para a indústria nesse momento é produzir em grandes quantidades, o maior número de produtos, porque tem uma população certa que vai consumir, sobretudo a população que tem um poder aquisitivo maior. Então, entenda aí os processos históricos, né, até chegar nos dias de hoje, certo? E vamos lá. Até aquele momento, os carros eram construídos artesanalmente, mas para que sua teoria desse certo, Ford precisou realizar investimentos em máquinas e instalações para facilitar a produção. Então, realmente, foi um cara muito inteligente, né? Pensando do ponto de vista da produção. Então, nada melhor do que trabalhar com as máquinas, que de fato ajuda na produção de diversos produtos. E nesse momento, como vocês bem sabem, o trabalho humano foi substituído pelas máquinas, que produziu mais, o empresário tinha menos gasto, certo? Isso realmente facilita o, isso facilita o empresário burguês aumentar o seu capital, aumentar a sua riqueza. Muito boa, né? Muito boa essa reflexão. Espero que você de fato esteja compreendendo. Capitalismo havia entrado em uma nova fase. Até aproximadamente as últimas décadas do século XIX, o sistema se baseava na concorrência entre as empresas, o que foi chamado de fase concorrencial, certo? Então, apareceram outras empresas, e assim, de fato, acontece a concorrência. Aí uma imagem, né, do momento, século XIX, como era produzido a fábrica, a indústria, como eles produziam os automóveis, tá? Só para ilustrar, para você entender melhor como era o cenário da época, a realidade da época. Claro que hoje, se a gente for comparar com hoje, é bastante diferente, né? Essa fase é denominada capitalismo monopolista. Foi o momento em que se formaram as grandes corporações em que a publicidade e o crédito ao consumidor possibilitaram maior rapidez na circulação das mercadorias. Então, um detalhe super importante, grife aí se você tiver
acompanhando com o seu material. Então, o momento da publicidade. Para quê? Para que isso, professor? Para fazer a mercadoria circular com mais facilidade e assim aumentar a possibilidade de consumo das mercadorias. Então, publicidade faz com que as pessoas comprem mais e, portanto, mais consumo, certo? Então, é dessa forma que, de fato, acontece, é a lógica do capitalismo. Vale destacar que nesse momento o capitalismo, de fato, já está firmado, né? O sistema capitalista está tomando conta do mundo. Vamos pensar dessa forma, porque o processo de expansão do capitalismo foi muito grande e falando hoje, né, como vocês bem sabem, hoje o capitalismo está presente em todo mundo e quase todo mundo, né, porque tem algumas cidades, alguns lugares que o capitalismo está presente, mas não de uma forma muito forte, certo? Vamos lá. Foi nesse contexto que a publicidade, as modernas técnicas de marketing estabeleceram definitivamente e cresceram cada vez mais. Então, publicidade, marketing, técnicas, tudo isso para favorecer a circulação das mercadorias, dos produtos e assim a população poder consumir mais, certo? Então, um detalhe importante, você sabe que no capitalismo, quanto mais a população consome, melhor para o sistema, porque significa que as indústrias, as empresas vão produzir muito mais, e quando se produz, vende mais, e o capital, vamos pensar assim, o poder financeiro das grandes indústrias, das grandes empresas aumenta. Então a gente vê aí, só para dar uma, só para fazer vocês mais uma informação para vocês. Tem indústria, tem empresas que são multinacionais e que estão presentes em todo o mundo. Então, de fato, quem mais ganha de fato com a circulação de mercadoria, com as técnicas, com os anúncios, com a publicidade, quem mais ganha de fato são as grandes empresas multinacionais. Essas sim levam o maior lucro, tem mais o poder aquisitivo dessas empresas de fato crescem bastante, certo? Que eles trabalham de fato com esse objetivo de agregar valor financeiro para a sua empresa, certo? Continuando, o objetivo era transformar e poupar o consumidor. O objetivo era transformar o poupador em consumidor e fazer com que a experiência urbana fosse sentida mais como um paraíso das compras e menos como fonte de crimes contra o espírito. Só ver aqui. Contra a pessoa mesmo, né? Então, o detalhe dessa informação é o seguinte: você sabe que o objetivo das grandes indústrias é vender. Então, olha aí como diz, o objetivo era transformar o poupador, isto é, aquela pessoa que guardava um pouquinho de dinheiro, em consumidor. Como eu falei para vocês, o importante do marketing, da publicidade, é fazer as pessoas comprarem cada vez mais, consumir cada vez mais. Então, de fato, até hoje em dia isso é muito presente. Muito pouca gente guarda dinheiro porque é estimulado ao tempo todo a consumir, a gastar. Então, olha como a publicidade, o mercado, ele às vezes é cruel com as pessoas, faz as pessoas gastar gastar
com mais intensidade possível, gastar o mais possível, ao ponto até de às vezes ficar endividado. Então, às vezes a publicidade nunca pergunta se você está empregado, se você tem dinheiro, mas ela quer anunciar o produto e fazer a pessoa consumir a qualquer custo. Tá? Um detalhe importante para ampliar a nossa visão em relação a essas informações. De publicidade informativa a instrumento persuasivo. Os anúncios de mercadorias e de estabelecimentos comerciais nos jornais eram até o fim do século XIX basicamente informativos. Eles divulgavam a utilidade prática dos produtos anunciados, mas também havia elogios exagerados e informações falsas sobre esses produtos e os serviços oferecidos. Tá? De fato, isso sempre foi presente nos anúncios. Tá? Os anúncios vendem uma ideologia e não, eles passam um mundo irreal para as pessoas, um mundo que de fato é só mesmo são anúncios persuasivos, mas que às vezes na realidade não condiz com a realidade, tá? É só para induzir, vamos pensar assim, a fazer as pessoas consumirem cada vez mais. Uma primeira transformação, desculpa gente, uma primeira transformação dos estilos dos anúncios levou a uma estratégia que os americanos chamavam de razão pela qual, o que pode ser traduzido como convencimento racional para comprar. Olha como a indústria ela pensa de fato a mentalidade da pessoa, a consciência da pessoa. É razão pela qual. Então faz a pessoa acreditar de forma racional e a comprar, a consumir. E de fato a publicidade, a indústria ela trabalha muito bem essa questão para induzir, para convencer as pessoas a comprarem e portanto consumir. Uma estratégia que a publicidade adotou já no início do século XX e que se mantém na atualidade pode ser exemplificada pelos testemunhos. Trata-se de depoimentos de atrizes de cinema falando de suas preferências por marcas de cosméticos e perfumes. Isso é muito evidente, né? Muito atual. De fato, as empresas de publicidade contratam as pessoas famosas de cinema para fazer comercial. As pessoas muitas vezes a pessoa desavisada, a pessoa com pouca informação, pouco conhecimento acaba de fato acreditando no mundo real que o cinema, que a publicidade passa para as pessoas, tá? Porque a pessoa é famosa, está usando tal marca e isso faz com que as outras pessoas, a população em geral, acredite, tá? Jamais a publicidade, as empresas de publicidade vão contratar uma pessoa do povo, uma pessoa que não tem é pouco conhecido na sociedade para fazer um comercial, até porque o comercial não vai ter muito resultado, não vai ter muita eficácia, certo? Continuando, começava aí uma associação entre a publicidade e o mundo das imagens, tá? O mundo das imagens. Hoje nós vivemos no mundo da imagem, um mundo imagético, né? Onde a imagem é que prevalece, tá? A imagem que prevalece porque é isso que faz as pessoas acreditarem, é isso que passa uma certa informação boa, entre aspas, para as pessoas, que viria a ser um dos traços do que é chamado de sociedade de consumo. A publicidade na formação de um novo ethos social. Então, acompanha esse tema aí. A identificação dos fãs com imagens de atrizes de Hollywood incentiva o consumo de produção anunciados.
o sociólogo francês Edgar Morin referiu-se à relação entre os espectadores e o cinema como identificação e projeção. Então veja como esse texto é forte. Grife aí, tá, aluno, se você está acompanhando. As pessoas identificavam-se com os personagens dos filmes a que assistiam e projetavam neles seus desejos, suas angústias. De fato, todos nós, por algum momento da nossa vida, a gente já teve um fã no qual a gente se inspirou, se inspira, até projetou sonhos e angústia, né? Que você aí, aluno, com certeza você tem aquilo que o pessoal chama de ídolo, que você gosta, que você segue, que você tem uma referência que é uma referência para você. Na indústria cultural, as estrelas de cinema passaram nessa época a ser personagens nos quais as pessoas projetam seus sonhos. Para verificar isso, é só projetar atenção ao sucesso dos sites, das revistas e dos programas de televisão que falam de fatos reais ou inventados da vida de artistas. E isso não mais está restrito ao cinema, mas atinge a televisão, mas atinge ainda a televisão e a música, enfim, todas as mídias sociais, né? A gente pode ampliar hoje a questão dos meios de comunicação, as mídias, ela tem outros espaços, como os aplicativos, enfim, e por todas essas mídias chegam notícias, tá? Facebook, e a gente vai ampliou de fato a nossa possibilidade de ver tantas informações, tantos noticiários, sobretudo das pessoas famosas. Então a gente acompanha isso por diversas mídias que existem no momento. A publicidade aprendeu rapidamente a dirigir suas mensagens. Ela passou a manipular anseios e desejos das pessoas, a gerar novas necessidades do estômago e fantasia. De fato, a publicidade tem esse objetivo, né, de gerar novas necessidades nas pessoas. Tudo isso para fazer as pessoas consumirem cada vez mais e, portanto, manipular. Olha a expressão, olha o verbo, alunos, grifes, essa parte que é importante, né? Manipular anseio e desejo das pessoas, tá? E a transformar a si mesmo em um negócio especializado e lucrativo. Nos anúncios, o fetiche, desejo de consumir, né? Na linguagem de Karl Marx, o fetiche da mercadoria não só ocultava as condições de produção, o caráter social do trabalhador capitalista, mas a transformava em realizadora efetiva de sonhos e fantasias. De fato, a questão do fetiche é muito presente. Então, você, hoje em dia, diante de uma vitrine, você está num shopping, você meio que fica adorando todos os produtos que estão expostos ali nas vitrines, né? E com isso vem o desejo de consumir, de adquirir, tá? Vai alimentando a fantasia da pessoa. A pessoa cria necessidade para comprar os produtos. O que caracterizou as primeiras décadas do século XX no início de uma sociedade de consumo propriamente dita, tá? O que caracterizou foi a forma como a prática de consumir, estimulada pela propaganda, generalizou-se, não se restringindo mais às mercadorias palpáveis, os bens materiais, como automóveis, móveis, roupas, etc. Ela abrangeu também o que mais tarde se chamaria de bens simbólicos e culturais. Então, alunos, grife essa parte aí se você estiver acompanhando com o seu material. Como a música, o cinema, os programas, as revistas e os jornais. Então, não, a questão do consumir, tá? Não se restringe mais somente às coisas materiais, mas também às questões simbólicas, o que a gente chama de símbolos e bens e símbolos culturais. É o cinema, é a música, são as revistas, jornais, tudo aquilo que é cultural,
também as pessoas consumem, é aquilo que em outra leitura a gente chama de indústria do entretenimento, tá? As pessoas, elas de fato, elas sempre estão procurando alguma forma de diversão, seja, sobretudo, nas redes sociais. Então, é uma forma também de consumir os produtos que são gerados pela indústria cultural e que são produzidos com o fim de ser consumido cada vez mais. Aí uma imagem, né, que reflete bem a questão do estar sempre conectado à TV e hoje em dia muito mais com as diversas redes sociais que temos. Então, alunos, chegamos ao final dessa aula. Espero ter contribuído para o entendimento desse assunto, tá? Por favor, se você não leu o assunto, leia novamente com atenção e faça as atividades aí da página 11, 12, 13 e 14, tá? Faça aí, cuidado com atenção e em seguida faça o exercício em PDF que irei enviar para vocês. Fico por aqui, meu muito obrigado. Um grande abraço do professor Denilson e até a próxima, se Deus quiser.